Vou corrigir com vocês, na aula de hoje, os exercícios que eu coloquei lá na plataforma. Coloquei ontem lá para vocês. Creio que vocês tenham feito. Quem não fez, preste atenção na aula hoje, depois faz ele à tarde e depois vocês têm os exercícios para corrigir. Na aula de ontem, nós acabamos não resolvendo este sistema aqui. Então, eu vou resolvê-lo hoje na aula. Eu vou resolver esse sistema de duas maneiras, tá? Vocês prestem bem atenção. Primeira maneira que eu vou resolver. Como eu sei as propriedades operatórias dos logaritmos, e eu sei que aqui eu tenho uma soma, aqui sendo uma soma, eu posso transformar isto aqui para logaritmo na base 2 de x vezes y, transformei num produto, igualei a 5. Então, transformando isto aqui, e eu vou botar aqui embaixo agora aqui, ó, logaritmo na base 2 de x vezes y igual a 5, eu peguei aquela minha primeira equação e transformei aqui no logaritmo, tá? Estou trabalhando com a primeira equaçãozinha lá. A partir daqui eu posso fazer o giro. Ou seja, o que eu vou definir aqui no meu giro? Que 2 elevado à quinta potência é igual a x vezes y. Que xy é igual a 32. Esta é a minha equação que eu cheguei naquela primeira equação de logaritmos. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar agora aqui a segunda equação de logaritmos que eu tenho ali. Vou trabalhar com a segunda equação ali. Eu tenho logaritmo na base 2 de x menos logaritmo na base 2 de y igual a menos 1. Se eu tenho uma diferença, isto é antigamente uma divisão. Então, eu posso escrever logaritmo na base 2 de x sobre y igual a menos 1. Transformei isto numa divisão. Se eu fizer o giro, vou ficar com 2 elevado a menos 1 é igual a x sobre y. 1 meio elevado a 1 é igual a x sobre y. Eu inverti as bases aqui. Se eu multiplicar isto aqui em x, cheguei à conclusão que y é 2 vezes o x. Está aqui. Então, aquele meu sistema originário, que era esse logaritmo, ficou aqui, ó, x vezes y igual a 32 e ficou y igual a 2x. E este é o sistema que eu vou resolver. Ora, se y é igual a 2x, eu vou substituir na primeira equação, x vezes 2x é igual a 32, 2x ao quadrado é igual a 32, x ao quadrado é igual a 32 divididos por 2, x ao quadrado é igual a 16, x é mais ou menos a raiz de 16, x é mais ou menos 4. É como se eu dissesse assim, ó. Vamos botar aqui embaixo. Como se eu dissesse x' igual a 4,
x duas linhas é menos 4. Ora, lembrem, se isto é uma equação, eu estou no sistema, eu preciso lembrar minha condição de existência. Quem é minha condição de existência? Vou botar aqui, ó. Quem é a minha condição de existência? Esse x aqui, este x aqui do logaritmo aqui, ó, este x aqui tem que ser maior do que zero, e este y aqui também tem que ser maior do que zero. Aqui está a minha condição de existência. Isso aqui eu vou precisar. Se o x tem que ser maior do que zero, esse menos 4 já está fora. O x para mim é 4. Ora, se o x para mim é 4, o meu y é 2 vezes 4. O meu y é 8. Quem é a solução daquele meu sistema? A solução é 4 e 8. Ah, não é 4 menos 4, 8 e menos 8? Não. A condição de existência me determina que estes valores têm que ser positivos. Não existe logaritmo de número negativo. Disse isso na primeira aula para vocês. Lá, quando expliquei condição de existência, chamei a atenção e disse, não existe logaritmo de número negativo. E observem que eu estou tudo trabalhando com a mesma base. Vou resolver agora o mesmo sistema, e observem que eu vou chegar em 4 e 8 também. Vou resolver o mesmo sistema de uma maneira diferente. Ora, observem aqui, ó. Como isto é um sistema, eu posso resolver por adição. Se eu somar aqui logaritmo de x na base 2 mais logaritmo de x na base 2, isso é 2 logaritmo de x na base 2, mais logaritmo de y na base 2, menos logaritmo de y na base 2, eu cancelo. Então, isso aqui vai ser igual 5 menos 1, 4. Ah, então fiquei lá. 2 logaritmo de x na base 2 igual a 4. Sim, esse 2 aqui, 2 logaritmo na base 2 de x igual a 4. Esse 2 aqui que está multiplicando, eu posso passar ele para o lado de lá dividindo. Posso. Então, vai ficar logaritmo de x na base 2 igual a 4 divididos por 2. Isto vai ficar logaritmo de x na base 2 igual a 2. Ora, a partir daqui, eu posso fazer o giro. Posso resolver o giro, fazer o giro, e vou chegar à conclusão que 2 elevado ao quadrado é x. Cheguei à conclusão que x é 4. X é 4. Bom, então tá. Se x é 4, eu agora posso substituir aqui. Ou aqui. Então, vamos lá. Vamos substituir aqui, ó. O que eu posso escrever agora ali, ó? Que logaritmo... Vamos fazer em branco até, para vocês verem. Ó, olha o que eu vou fazer agora aqui, ó. Logaritmo na base 2 de 4, mais logaritmo na base 2 de y é igual a 5. Está aqui. Ora, logaritmo de 4 na base 2. Isso aqui eu posso escrever logaritmo na base 2 de 2 elevado ao quadrado, porque esse 4 é 2 ao quadrado, mais logaritmo de y na base 2 igual a 5. Quem é esse logaritmo de 2 na base 2 elevado ao quadrado? Logaritmo da base na própria base elevado a um expoente
eu já disse para vocês, pelas propriedades, logaritmo da base na própria base elevado a um expoente, ele é igual ao expoente. Então, isso aqui é 2 mais logaritmo de y na base 2 igual a 5. Passando para o lado de lá, da igualdade, esse 2, eu vou ficar isolando o logaritmo. Vou ficar logaritmo de y na base 2 igual a 5 menos 2. Logaritmo de y na base 2 igual a 3. Se eu fizer o giro aqui, 2 elevado à terceira igual a y, o y é 8. Quem é a solução? Quem é a solução? A minha solução é 4 e 8. Tá lá, ó. Já sabia que a minha condição de existência, o x tinha que ser maior do que zero e o y maior do que zero. Isso aqui pode ser a primeira coisa que eu posso olhar. Condição de existência. Então, observem. Esta anterior e esta aqui é o mesmo sistema, aqui resolvido de uma maneira, aqui eu resolvi o mesmo sistema de outra maneira. Qualquer uma das duas maneiras é aceitável de vocês resolverem. Vamos lá, os exercícios que eu coloquei lá para vocês, que vocês tinham lá na... Botei no plural lá para vocês resolverem. Vocês têm lá, logaritmo de 2 igual a 0,301, logaritmo de 3 igual a 0,477, logaritmo de 7, 0,845. Eu quero saber o logaritmo de 42. Bom, eu vou ter que trabalhar esse logaritmo para chegar ou em logaritmo de 2, de 3 e de 7, para mim poder resolver. O que eu vou fazer? Vou decompor o 42 aqui, ó. Se eu dividir por 2, isso vai me dar 21. Se eu dividir por 3, vai me dar 7. Se eu dividir por 7, vai me dar 1. Então, esse logaritmo aqui, eu vou escrever logaritmo de 2 vezes 3 vezes 7. O 42 é 2 vezes 3 vezes 7, está ali. Ora, se eu tenho logaritmo de um produto, eu transformo isso aqui numa soma de logaritmos. Então, vai ser o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3 mais o logaritmo de 7. Observem agora. Quem é o logaritmo de 3, de 2? Eu tenho aqui, ó, 0,301. Mais, quem é o logaritmo de 3? 0,477. Mais 0,845. Ora, isto vai ficar como resultado. Então, eu vou ter lá logaritmo de 42. Vou ter lá logaritmo de 42 igual a quanto? Vou somar aqui, ó, para nós não perdermos muito tempo. 0,301 mais 0,477 mais 0,845. Isto vai me dar 1,622. 1,622. Aqui está o resultado da letra A. Quem é a letra B? Logaritmo de 0,6. Ora, esse logaritmo de 0,6, eu vou escrever 6 décimos. Está aqui. 6 décimos. Logaritmo de uma divisão vai ser
o logaritmo de 6 menos o logaritmo de 10. Transformo numa subtração. Quem é o logaritmo de 6? Se eu decompor o 6, dá por 2, dá 3, dá por 3, dá 1. Isto vai ficar logaritmo de 2 vezes 3 menos o logaritmo de 10. Ora, isto será o logaritmo de 2. Não vai dar para nós escrever ali. Então, vamos botar aqui embaixo. Isto vai ser o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3 menos o logaritmo de 10. Ora, quem é o logaritmo de 2? Tá lá. Meu logaritmo de 2, 0,301. Mais quem é o logaritmo de 3? 0,477. Menos quem é o logaritmo de 10? 10 na base 10, logaritmo da base na própria base, isto aqui é 1. 0,301 mais 0,477 menos 1, isto vai me dar menos 0,222. Ah, negativo? Não existe logaritmo de número negativo. Menos o logaritmo de um número existe, e eu posso achar um logaritmo com sinal negativo? Posso achar um logaritmo com sinal negativo. Então, vou colocar aqui que o logaritmo de 0,6 é menos 0,222. Está aqui. Aqui está o logaritmo de 0,6. Vamos lá. Agora vamos fazer em... Essa aqui fica ruim. Vamos fazer em branco mesmo. Quem é o logaritmo de 14? Então vamos começar aqui, ó. Logaritmo de 14. Isso aqui vai ser o logaritmo de 2 vezes 7. Eu sei que 14 é 2 vezes 7. Isso vai ser o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 7. Isto vai ser 0,301 mais 0,845. Isto vai ser o logaritmo de 14 igual 5 e 1, 6. 0 e 4, 4. 8 e 3, 11. Vai ser 1,146. Aqui está o logaritmo de 14. Eu tenho até medo de perguntar quem achou essas respostas. Só estou avisando vocês. Não brinquem com isso. Ô, professor, Vamos lá. Fala. na A eu encontrei 1,623. Tu fez aonde isso? Na calculadora? Sim, Ela pode ter te arredondado, porque ela, se tu somar 0,301 mais 0,477 mais 0,845, dependendo da calculadora, ela dá 1,62, dá 1,623, tu está correto. É a minha... Eu olhei ali, parecia um 2, tá certo, aqui é 3. É que às vezes ela podia dar quebrada e ela arredondar da outra última casa. Tá correto. Foi tu, Cássio, que foi isso? Eu não Fala. entendi por que é o negativo ali na Aonde? B. Na Aqui, B. Manuela? É. Aqui?
Porque olha aqui, Não, Manuela. embaixo, a resposta, no caso. Aqui, né? Eu não Aqui, entendi né? por que é negativo. Por que que o 1 é negativo? Não, por que Porque aqui, Manuela, olha aqui, ó. resposta? Mas olha aqui, Manuela, presta atenção comigo. Olha aqui. 0,301 somando com 0,477. Vou somar isso aqui. 718, 7437, 0,788. Vou tirar menos 1. Tem que diminuir 1 aqui, ó. Tem que diminuir esse 1 aqui. Ora, 0,778 menos 1, isso dá menos 0,222. Observa aqui, é como se eu tivesse pego 1,000 menos 0,778. Olha aqui. Mas tu não disse 10 menos 8... negativo? Hein? Tu não disse que Hã? não tinha negativo? Cuidado, eu repeti há pouco ainda, eu disse para vocês, não prestou atenção. Não existe logaritmo de número negativo. Por exemplo, se eu escrever isso aqui, logaritmo de menos 14, isso aqui não existe. Tá? Isto não existe. O que não impede de eu calcular um logaritmo e ele me dar um valor negativo. Ó, 10 menos 8, 2. Aqui ficou 9. 9 menos 7 dá 2. Aqui ficou 9. 9 menos 7 dá 2. Aqui ficou 0. 0. Na verdade, aqui eu tenho menos 1 mais 0,778. Isto vai me dar menos 0,222. O resultado pode ser negativo, Manuela, tá? O que eu não tenho é logaritmo de número negativo. Observa aqui, ó, vou escrever aqui embaixo uma coisinha, depois eu vou apagar. Menos o logaritmo. Menos o logaritmo de 14, isso aqui existe, gente. Isso aqui tem, inclusive, uma maneira da gente poder escrever que depois, logo adiante, aí nós vamos começar a estudar, talvez na aula que vem, que é o que chamamos cologaritmo. Cologaritmo é menos o logaritmo do número, tá? Não, o que eu disse para vocês, não existe logaritmo de número negativo. Aqui nunca vai ser menos 42. Mas pode ser menos o logaritmo de 42, pode ser menos o logaritmo de 42, tá? Vamos lá. Logaritmo de 210. Vamos começar a trabalhar aqui, ó. Quem é o 210? Vamos lembrar que nós tínhamos lá logaritmo de 2 igual a 0,301. Logaritmo de 3 igual a 0,477. Logaritmo de 7, 0,845, se eu não estou enganado. Vamos conferir. Isso, tá, estou bom de memória ainda. Então, vamos lá. Quem é o logaritmo de 210? Ora, se eu decompor esse 210 aqui, eu vou ficar aqui, ó, vou fazer aqui, depois vou apagar. 210 vai dividir por 2. Isso vai me dar 105. 5 e 1, 6 vai dar para dividir por 3. Isso aqui vai dar 30. 10 por 3 dá 3, 3 vezes 3, 9, dá 1, 15, vai me dar 35. 35 vai me dar por 5, que vai me dar 7, que vai me dar por 7, vai me dar 1. Ah, o de 2, o de 3 eu tenho, o de 7 eu não tenho, ah, o de 5 eu não tenho. Pá, mas eu sei como achar o de 5. Bom, agora observem o seguinte, posso fazer assim, como está aqui? Posso, mas olhem o que eu vou fazer agora aqui, ó. Eu vou desconsiderar essa minha decomposição e eu vou escrever agora aqui para mim o seguinte, olha aqui, ó. Quem é o logaritmo de 210? É o logaritmo de 21 vezes 10.
210 não é o logaritmo de 21 vezes 10? É. Quem é o logaritmo de 21 mais o logaritmo de 10? Quem é o logaritmo de 21? Logaritmo de 21 é 3 vezes 7 mais o logaritmo de 10. Ah, esses valores eu tenho lá, ó. Aqui vai ser o logaritmo de 3 mais o logaritmo de 7 mais o logaritmo de 10. Não esqueçam, a minha base aqui é 10, ó. A minha base é 10, eu não estou escrevendo. Quando não escrevo base, a base é 10. Então, 0,301 mais 0,845 mais 1. Não esqueça, 1,000, gente. Tá? Se vocês forem fazer a conta lá, não esqueçam disso. Então, eu tenho lá 0,301 mais 0,845 mais 1, isto vai me dar 2,146. Então, aqui está o logaritmo de 210. Vamos lá. Quem é o logaritmo de 42? Vamos lá. Logaritmo de 42. Eu já fiz lá em cima, ó, na letra A. Repeti ela. Já fiz aqui. Então, logaritmo de 42 já está feito, tá? Vamos lá. Já foi feito no A. Repetir ele aí. Logaritmo de 1,2. Isso aqui vai ser o logaritmo de 12 décimos. Transformei numa divisão. Isto será logaritmo de 12 menos o logaritmo de 10. Olha aqui, Manuela, menos aqui, ó. Isto aqui vai ser o logaritmo. Se eu decompor o 12, olha lá, 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Isso vai ser logaritmo de 2 ao quadrado vezes 3 menos o logaritmo de 10. Então, isto aqui vai ficar o logaritmo de 2 ao quadrado mais o logaritmo de 3 menos o logaritmo de 10. Vamos arrumar bonitinho aqui. Ficou pior. Aqui. Ora, esse 2... Ah, não é 2 isso aqui? Não. Lembrem, a base aqui é 10. Então, logaritmo de uma potência, o expoente pula para frente multiplicando o logaritmo. Isso vai ficar 2 vezes o logaritmo de 2, mais o logaritmo de 3, menos o logaritmo de 10. Agora eu vou trocar, porque eu tenho lá os valores. Quem é o logaritmo de 2? Isto aqui vai ser, ó, 2 vezes 0,301 mais 0,477 menos 1. 2 vezes 0,301, isto vai me dar 0,602 mais 0,477 menos 1. E isto vai ficar
mais 0,477, 1,79 menos 1, isto vai ficar como resposta 0,079. Tá? Então, aqui está a minha resposta. 0,602 mais 0,477, 1,079 menos 1 me dá 0,079. A número 2, lá dos exercícios de vocês, pedia para nós determinarmos o logaritmo de 375. Observa que ele me diz assim, ó, logaritmo de 2 é x, logaritmo de 3 é y. Então, vamos lá. Quem é o logaritmo? Quem é o logaritmo de 375? Eu vou pegar o 375 e vou decompor. Bom, isso aqui eu já sei que dá para dividir por 5. 375 divididos por 5 vai me dar 75. 75 dá de novo para dividir por 5. Vai ficar 15. Dá por 5. Dá 3, dá por 3, dá 1. Ah, então isso aqui vai ser o logaritmo de 5 elevado à terceira vezes 3. Está aqui. A decomposição está ali. Isto vai ficar o logaritmo de 5 na terceira mais o logaritmo de 3. Esse 3 vai pular para frente, multiplicando o logaritmo. Então, isso aqui vai ficar 5 vezes... Opa, desculpa. 3 vezes... Aqui vai ficar 3 vezes o logaritmo de 5 mais o logaritmo de 3. Agora, observem aqui, ó. Quem é o logaritmo de 5? Ah, eu olhei nas aulas passadas que o logaritmo de 5 é o logaritmo de 10 dividido por 2. Então, vai ficar lá 3 vezes o logaritmo de 10 sobre 2, mais o logaritmo de 3. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes o logaritmo de 10 menos o logaritmo de 2, mais o logaritmo de 3. Então, vai ser... Agora eu vou trocar, porque eu tenho lá 3 vezes... Logaritmo de 10 na base 10 é 1. 1 menos quem é o logaritmo de 2 é x, mais y, que é o logaritmo de 3. Isso aqui vai fechar como resultado final para mim, ó, 3 menos 3x mais y. Esta é a representação do logaritmo de 375 em função do x e do y, que seria a representação do meu logaritmo de 3. Lembrando que se decompor isso aqui é obrigatoriamente, eu tenho que fazer isso, tá? Aqui eu tenho que resolver uma equação. Bom, eu tenho aqui, ó, este 2 aqui, ó, esse 2zinho aqui está multiplicando. Se está multiplicando, originalmente ele era potência. Então, isso aqui eu posso escrever logaritmo na base 2 de x na quarta, mais 2x ao quadrado mais 1,
igual ao logaritmo na base 2 de x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Passei para lá. Transformei no logaritmo de uma potência. E observem que eu tenho agora aqui uma igualdade de logaritmos. Se eu tenho uma igualdade de logaritmos, eu posso cortar os logaritmos. Quarta definição lá uma propriedade da definição lá dos logaritmos, das consequências da definição dos logaritmos. Então, fiquei com x na quarta mais 2x ao quadrado mais 1 igual a x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Isso aqui é um produto notável. X ao quadrado mais... x na quarta mais 2x ao quadrado mais 1 é igual a x na quarta, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Observem aqui, ó. X na quarta mais 2x ao quadrado mais 1 menos x na quarta menos 2x ao quadrado menos 1 igualei isso aqui a zero. Observem, ó. Isso aqui tudo vai desaparecer. Quem é a solução dessa equação? Isso aqui, a solução é um conjunto vazio, ela não tem solução, desapareceu tudo. Isso aqui são duas coisas iguais, tá? São duas coisas iguais, elas se cancelam, ok? Quarto exercício, dá para nós fazer ainda. Vamos lá. Temos aqui logaritmo de x menos 4, logaritmo de x menos 4 é igual logaritmo de 45 menos o logaritmo de x. Se eu tenho uma diferença de logaritmos, isso aqui eu posso escrever logaritmo de uma divisão, 45 sobre x. Logaritmo de uma divisão. Isso aqui eu transformo para isso aqui. Igualei as bases, fiquei com x menos 4. Cortei os logaritmos, né? Igualei os logaritmos. Fiquei com x menos 4 igual a 45 sobre x. E esse x vai passar para cá multiplicando. X vezes x menos 4 é igual a 45. X vezes x, x ao quadrado, menos 4x, menos 45, igualei a zero. Caí numa equação do segundo grau aqui. Então, vamos lá. Quem é meu delta? Meu delta é menos 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica menos 45. Quem é meu delta? 4 ao quadrado dá 16, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Vamos lá, 45 vezes 4, 180. Meu delta é 196. Raiz de 196, nós temos lá 14. Então, quem é meu x? Meu x vai ser 4 mais ou menos 14 divididos por 2. Que eu vou tirar um x', 4 mais 14 divididos por 2, e um x, duas linhas, 4 menos 14 divididos por 2. Aqui vai me dar 18 por 2 dá 9. Aqui vai me dar menos 10 divididos por 2 dá menos 5. Vamos lá. Quem é a minha condição de existência? Olha aqui. Quem é a minha condição de existência? Vamos lá. Esse x aqui tem que ser maior do que zero. Esse x menos 4 tem que ser maior do que zero, o x tem que ser maior que 4. Então, x tem que ser maior que 4, x tem que ser maior que zero.
Na verdade, minha condição de existência, x tem que ser maior que 4, que satisfaz as duas. Esse aqui, então, não me serve, é menos 5. Essa serve? Essa serve. Quem é a solução daquela equação? A solução daquela equação lá é 9. Solução desta minha equação, 9. Tá bem, gurizada? Vou, a partir dessa número 1 aqui, eu vou resolver com vocês na aula que vem. Faltou mais umas 3 aí, que eu repito elas, boto elas na próxima aula para nós terminarmos.